porque eu queria matar os meus filhos, eu queria dar cabo da minha vida. Casamento totalmente destruído, onde meu esposo queria separação. Cheguei já com síndrome do pânico, depressão profunda, encaminhada a psicólogo, a psiquiatra. O pastor começou a falar sobre a fogueira santa. E mesmo sem entender, não é, o que aquilo ali poderia trazer para a minha vida, mas eu criei no que saiu da boca dele. Eu sacrifiquei minha aliança, que era a única coisa que eu tinha naquele momento, porque eu estava disposta a dar tudo. O que eu tivesse ali, no momento ali comigo, eu daria. E peguei o envelope e colocamos o carro no altar. Você tinha quanto tempo de igreja? 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas de igreja. E colocamos o carro no altar. Colocamos também a moto no altar. Então, eu fui liberta. Né? No caso, eu cheguei com meu filho também doente. Meu filho tinha um tumor no cérebro. Ele tinha feito, com 8 meses de idade, ele estava tomando Gardenal. Ele tinha feito uma tomografia e tinha constado que ele tinha um tumor. E iria fazer ressonância, né, para confirmar aquilo ali. Então, depois, nesse tempo, entre a fogueira santa e ele fazer o exame, ele já não teve mais nada na ressonância. Então, houve uma libertação, uma mudança. Espiritualmente, o que aconteceu? Espiritualmente houve uma transformação total. Depois da sua libertação, você chegou a receber o Espírito Santo? Então, foi aí que entra o meu erro. Você errou? Eu errei no altar. Depois de tudo que você viu, de toda essa experiência, você errou? Eu errei no altar. Conta isso pra gente. Eu já estava como obreira, era responsável, era bem conhecida já na igreja, né, respeitada, né, pela forma como eu cheguei, na verdade, o meu testemunho, a forma como a minha vida avançou. Só que, numa determinada fogueira santa, eu subi no altar. Só que eu não gerei meu sacrifício. Estava como o senhor pregando aqui sobre a fogueira santa, né? Passando a fé, passando o espírito para o povo. E ela chegou bem do meu lado e disse assim: fazer sacrifício se eu nem tenho que sacrificar, sacrificar o quê? E aquilo entrou dentro de mim. A senhora ouviu aquela voz? Ouvi. Deu ouvidos àquela voz. E absorvi. Pegou aquilo. Peguei aquilo para mim. Estava a quantos dias de entregar o voto da fogueira santa? Aproximadamente mais ou menos uma semana. E aí? E aí que eu não participei. E a partir daí começou minha derrota. Perdi minha casa, participei de algumas fogueiras santas também. Depois disso cheguei a participar de algumas fogueiras santas. Fiz o que eu achava que poderia fazer, colocava 50, 300 reais, fazia do meu jeito. Perdi minha loja, perdi meu carro, perdi minha casa. Fui morar de favor na casa da minha mãe. Deixa eu perguntar para você, então, nessa ocasião, seu casamento estava bem? Sim. Seus filhos estavam bem? Sim. Financeiramente, você trabalhava, tinha empresa, como é que era? Meu esposo, eu tinha uma empresa, já tinha uma empresa nisso, uma empresa de locação de mesa e cadeira. Eu tinha, e o meu esposo trabalhava como gerente numa firma que ele já trabalhava há muito tempo. Estava bem financeiramente? Estava bem. Então tinha condições de você fazer um sacrifício realmente para o fogo descer? Sim. Mas vocês se acomodaram? Se acomodei. Fui, porque independente, né? Eu sou casada, mas na nossa família cada um faz o seu sacrifício, né? E assim, eu não gerei naquele momento. E subi no altar com uma oferta, né? Com uma oferta, com um valor, e achando que tudo ia ficar bem. Entreguei meu uniforme, pedi para o pastor, falei assim: pastor, eu não sou batizada no Espírito Santo, eu não sou nascida de Deus, eu não quero mais ser obreira. Né? Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas só eu sabia a consequência, o que era aquela consequência que estava vindo na minha vida. Eu não me separei do meu esposo no mundo, mas me separei do meu esposo na igreja. Dessa vez eu conhecia o que poderia mudar a minha vida. Você já sabia o caminho? Já sabia o caminho. Como eu tinha empresa, eu coloquei ela no altar, coloquei a minha empresa no altar, porque eu falei: meu Deus, o que adianta? Eu tenho minha empresa, ela está bem, ela está caminhando, né? E em menos de 2 anos, a nossa empresa, entre as empresas de locação, era a segunda. Eu coloquei ela no altar, coloquei tudo. Falei: meu Deus, o que adianta eu ter uma empresa e não ter um casamento? E ali, em torno de 1 ano, né, 1 ano e meio, Deus ali começou a restaurar, depois do sacrifício no altar. Aí você entendeu que não era do seu jeito. Sim. Aquela maior conquista, a maior necessidade, que era aquela empresa, você pegou e colocou no altar com a sua vida. Com a minha vida. Aí sim recebeu o Espírito Santo? Sim, aí sim. Primeiramente recebi o Espírito Santo e a restauração no meu casamento. Como é que está hoje? Hoje está tudo bem, né?
Depois, novamente, coloquei a empresa novamente no altar. E foi daí, então, que Deus Como ali... assim colocou novamente? Porque Deus me deu uma condição de ter ela novamente. Ah, você colocou, Sim. depois restaurou para você Restaurei de novo. E colocou ela novamente no altar. Sim. A gente colocou no altar e o que aconteceu? Meu esposo, que trabalhava 20 anos como gerente, né? Desde os 11 anos ele começou a trabalhar nessa empresa, única empresa que ele trabalhou. Deus nos deu essa empresa. Foi onde eu conheci ele, não é? E hoje ele é patrão nessa empresa. Hoje ele é o dono da empresa? Eu e ele, nós somos donos de lá. Tem a foto da empresa? Trabalha com o quê? A gente trabalha, rações, máquinas agrícolas. Então é tudo veterinário, jardinagem. Temos veterinários. Ele trabalha lá desde 11 anos de idade? Desde 11 anos de idade. E ele era empregado. Hoje vocês são dono de lá? Dono de lá. E o dono de lá hoje é nosso empregado. O dono hoje é empregado de vocês? Sim. Isso é maior do que o Espírito Santo? Não, nada se compara. Nada. A maior riqueza hoje eu sei que é o Espírito Santo. Não é? Porque é ela que nos dá condições de administrar aquilo que Ele nos dá. Não é? A minha família, o casamento, não é tudo. Eu vou falar algo que é uma experiência que eu estou passando nessa fogueira santa. Porque eu e minha esposa, a gente já havia determinado algo. Mas a cada vez que a gente conta um testemunho, é como se a gente estivesse contando para a gente mesmo. E até estava comentando com a minha filha, que a gente estava esperando. E Deus me pediu algo a mais. Porque eu venho falando, meu Deus, não é isso. Porque se não há conflito com você, se não há não há aquele conflito, é porque não é sacrifício. Porque não é. Se você está falando que você está sacrificando, mas não está te doendo, não é o chão dos seus pés, aquilo ali não te causa um conflito, às vezes o que é até mesmo um atrito entre você dentro da sua casa com alguém, não é sacrifício. Não é. Porque o sacrifício, ele dói. O sacrifício, ele totalmente te deixa na dependência de Deus. Você fala assim, meu Deus, se o Senhor não agir agora, eu não sei o que vai ser. Você sabe que Deus, ele pode mudar a sua vida e você não dá ouvido àquilo que Ele fala. Só que uma coisa, a gente tem que entender que tudo que a gente faz, a gente tem um retorno daquilo. Embora seja no altar, você fala assim, mas Deus, Ele entende. Não, mas você está plantando. Então aquilo que você colocar no altar, é aquilo que você vai receber. Então se você não coloca toda a sua vida, não tem como Deus, Ele restaurar a sua vida. Não tem como Ele mudar. Não tem como Ele ter poder para mudar a sua vida, sendo que você não colocou 100%. Não é? Então não erre no altar, porque eu errei, e assim, é uma experiência assim, que eu não desejo a ninguém. E partimos para o altar. A nossa reserva era de R$7.000, que nós tínhamos, e era todo ano R$7.000. Não mudava a sua situação aqui? Não. E aí nós partimos para o altar, fomos com tudo. Pegamos o que a gente tinha, chegamos a sacrificar na época o salário dele, pegamos todas as economias que nós tínhamos e fomos para o altar. Subimos no altar menos de 2 meses depois da fogueira santa, nós conseguimos comprar o nosso próprio negócio. Aí em seguida, nós mudamos para a cidade que nós compramos o nosso comércio. Hoje, bispo, o que eu tenho para falar para as pessoas, que ela não deu ouvido à voz do diabo. A prova disso, porque eu vivi os dois lados da moeda, eu vivi a derrota, cheguei na igreja, fui abençoada, ouvi a voz do diabo, fui derrotada, vivi por muitos anos na derrota, na miséria, não tinha situação difícil para dar para os meus filhos, era uma miséria a minha situação, morando de zelador. E quando nós demos ouvido à palavra de Deus e fomos de fato para cima, com tudo, sem reservas, porque a gente não pode ficar com reservas. Hoje nós temos 2 carros, o de passeio e o da empresa. Meu esposo também está abençoado. Nossos filhos hoje estudam escola particular. A senhora fica pedindo hoje opinião para alguém dentro da igreja? Está amarrado, bispo, de forma alguma. Hoje eu nem quero ouvir. Se vir falar comigo, eu peço licença, não vou ser mal educada, mas eu viro as costas e vou embora.